Olá, Agnello, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Miguel? Tudo bem? Olá, Henrique. Prazer enorme estar com você, amigo. Desculpa aqui a dificuldade tecnológica, mas está resolvido. Agora está liberado. Agnello, momento interessante que vive o Brasil, né? O Brasil sob ataque dos Estados Unidos, as tensões estão... a coisa está escalando. Ontem, por exemplo, a Casa Branca revogou o visto do ministro da Justiça do Brasil, e mais de outros já revogou vistos de pessoas ligadas ao Mais Médicos, né? A filha do Padilha, que é ministro também, o ministro da Saúde, é ministro Padilha. Uma filha de, acho que 5 anos, 6 anos, uma coisa dessa. Uma criança revogou o visto dela. Enfim, a gente está vivendo essa situação, a gente tem um ex-deputado, que nem é mais licenciado, agora é um deputado ativo, né? A discussão agora é sobre a cassação dele, que está nos Estados Unidos fazendo ameaças ao Hugo Mota até reagiu hoje, ao Alcolumbre, ao Brasil, né, articulando sanções e tarifaços contra o país. Como é que você está vendo essa situação toda aí, Agnello? É uma situação, de fato, complexa, você tem razão. O Brasil termina entrando num centro dessa questão da geopolítica do mundo, Miguel, e jogando um papel importante, né, como protagonista. Então, termina que, para um governo de direita, né, com um viés fascista, como é o caso do governo dos Estados Unidos, mirar no Brasil para tentar enfraquecer, desestabilizar as instituições brasileiras, comprometer a democracia no Brasil. Então, essa, digamos assim, é a bola da vez, é o que está em curso. A gente sabe que esses fascistas aqui do Brasil, né, notadamente sob essa direção do Bolsonaro e o seu filho trabalhando contra a nossa pátria, nosso país, então isso é uma atitude de um traidor, né, um traidor da pátria, de um invertebrado que mobiliza a extrema-direita no mundo, e como tem uma força grande de extrema-direita nos Estados Unidos, tanto é que está no poder nesse momento, tenta estimular esses ataques. Mas a minha avaliação é que eles, mais uma vez, estão sendo utilizados, né, assim como uma espécie de argumento, de motivação, de bucha de canhão, para que esses ataques que vêm tenham maior profundidade, os ataques ao Brasil, Guilherme, Henrique, e os nossos queridos ouvintes também. Porque você vê que o Brasil tem um governo democrático e soberano no Brasil. Os Estados Unidos não admite isso, nunca admitiu isso. Quando pretendíamos ter, em 64, os Estados Unidos coordenou um golpe militar no Brasil. Sempre, naquela época, Tito estava derrotar o comunismo, essa coisa toda. Não era nada disso, queriam a riqueza do Brasil e a submissão, um país submisso aos interesses desse império. E agora, esse movimento, porque o Brasil é parte importante desse bloco do BRICS, o Brasil tem instrumentos de independência muito, muito fortes, como as instituições, que é o caso de regulamentar essas big techs, etc., que acho que vai mandar no mundo. O Brasil tem instrumento econômico aí que concorre com as grandes marcas do sistema financeiro dos Estados Unidos, dos cartões de crédito, etc. Então, o Brasil vira um alvo de ataque. E basta ver que esse ataque com relação ao tarifaço é justamente isso, é tentar destabilizar o nosso país, porque a justificativa nenhuma, porque a justificativa vai interferir nas instituições, no Supremo, para liberar um criminoso que tentou dar um golpe de Estado, isso ele sabe que o Brasil não pode fazer. E a outra argumentação é que tem relações, o Brasil tem relações com os Estados Unidos
que seriam relações desfavoráveis aos Estados Unidos, o que é uma grande mentira, já que a gente, né, compra mais do que a gente vende. Então, não tem sustentação. A única coisa é o interesse de intervir aqui, de estabilizar, né? Esse movimento com relação à Venezuela também tem esse mesmo objetivo. As eleições do Chile no próximo ano e as eleições da Colômbia também são alvos disso, e que, dentro de uma lógica geopolítica, né, eles perdem espaço na Ásia para a China, que se reafirma no mundo, a Rússia se reafirma como um país soberano, e eles acham que aqui nós tem que ser um quintal deles, e tem que usar instrumentos como esse, então, que são inadmissíveis. Então, acho que esse quadro, Miguel, é um quadro preocupante, porém, é uma oportunidade aqui de gente discutir soberania nacional, discutir quem defende a pátria e quem é contra, ver o papel da extrema-direita no Brasil, que a extrema-direita ela é antinacional, a extrema-direita é fascista. Eu estava assistindo agora, não tinha visto essa declaração desse deputado fascista que ameaçou de morte o Alexandre de Moraes. Você vê que não tem limites. Não tem limite, tanto é que eles perderam a eleição e queriam dar um golpe de Estado que ia matar o presidente Lula, o Alckmin e o presidente do Supremo, no início, porque depois que desse o golpe ia ser mais gente morta, exilada e torturada, como foi em 64. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Então, resistir a isso hoje é a nossa principal tarefa, assegurar a nossa soberania, e não vamos permitir que esse império decadente possa interferir na vida política do nosso país e nas decisões do nosso povo. Então, nós temos que enfrentar essa tarefa nessa quadra política, que eu julgo da maior importância, Miguel. Agora, Agnello, eu quero te fazer uma pergunta que é bem doméstica. Aliás, ela para você, sobretudo, ela vai ser bem doméstica mesmo. Você foi governador do Distrito Federal. Uhum. Então, a pergunta cai como uma luva, né? Nós vimos aí há 3 dias, teve a conferência lá que oficializou a fusão do União Brasil e do PP. Aí juntou aquilo tudo lá que a gente viu, parecia, né, era uma cena de horror, juntou aquele povo todo, e ali no meio estava o governador do Distrito Federal atual, o Ibanez Rocha. E ele subiu lá no palanque, pegou o microfone e, todo pomposo, não ficou satisfeito só em fazer ali o feijão com arroz da política e falar o que ele achava da fusão. Ele resolveu falar do atual processo contra o Jair Bolsonaro e da tentativa de golpe. E com a maior cara de pau da Via Láctea, ele disse que o Brasil estava agora com um pouco de ditadura e que precisava libertar, anistiar essas pessoas. Fez insinuações ali sobre o STF, e o Alexandre de Moraes, evidentemente, falando desse jeito, falou isso aí tudo. E se a gente for lembrar, ele, sabe lá Deus como a defesa dele conseguiu lá, no meio de uma gambiarra, de um cambalacho, retirá-lo. Era para ele estar junto no núcleo crucial lá, com aqueles caras, respondendo pela tentativa de golpe, porque ele era governador do DF, responsável pela segurança da capital da República. E assim, ele saiu disso com uma história doida. Eu tava dormindo, sei lá, tomei um negocinho lá, um breguenetes, deitei e dormi, e eu não vi. O cara governa o DF, tava tendo uma tentativa de golpe, ele tava dormindo. Porra, ele não tem ninguém. Ele não tem uma esposa, um filho, um empregado, um assessor para acordar ele e falar: ô governador, acorda que estão dando um golpe de Estado. Ele meteu essa, conseguiu se livrar da denúncia, e ele sai com uma dessa. Eu queria que você falasse um pouco desse comportamento do Ibanez e de quem é esse sujeito, porque, afinal de contas, como alguém da política do DF, você deve conhecer esse cara, né? A sua análise é perfeita. Na pergunta, ele, de fato, é até inacreditável que ele possa fazer um ataque ao Supremo, porque ninguém sabe como ele se livrou, que era porque eram 3 blocos do processo, né? 3 blocos. Um era os agentes políticos responsáveis que foram pelo menos omisso, mínimo omisso, né?
E como é que você pode condenar o Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, e não condenar o chefe dele? Como ele pode ter se livrado disso? Ninguém sabe. E como é uma coisa inexplicável, porque quem é o chefe da Polícia Militar do Distrito Federal é o governador do Distrito Federal. É o governador do Distrito Federal. Para quem está nos ouvindo, do ponto de vista prático, tenha consciência do que eu estou falando, eu vou dar um exemplo que eu era governador naquelas mobilizações de 2013, e ali não tinha 5.000 pessoas, não. Ali tinha o que divulgavam, porque como tinha apoio de Globo, de coisa, tudo isso, falavam que tinham 200.000. Mas vamos botar que tivesse 100.000 pessoas naquela praça. Porque seguramente mais do que 100.000 tinha. E eu comandei essa mesma polícia. E eu falei, não vai invadir o Congresso Nacional e não vai descer para o Palácio do Planalto. E não, isso não aconteceu. Eu comandei pessoalmente a tropa. Eu comandei pessoalmente a tropa, junto com meu secretário de Segurança, junto com a Casa Civil, lá na ponta, com os comandantes, no telefone comigo, não vai fazer. Eles jogaram, e olha que naquela época, olha a situação da diferença, Henrique, porque naquela época era assim, se você tentasse reprimir qualquer coisa, dizer que era antidemocrático, que aquilo era uma coisa espontânea do povo, que estava reivindicando, que começou com aquele negócio das passagens lá em São Paulo, e depois ninguém sabe qual outra coisa mais que estava reivindicando. Hoje nós sabemos quem estava atrás daquelas mobilizações todas, etc. Né? Alguns, inclusive, estão no Congresso, são de partidos fascistas de direita, de extrema-direita, e eu falei, não, eu fui deputado por 3 mandatos, 12 anos como deputado federal, né? Fui ministro do presidente Lula, no primeiro mandato, fui deputado estadual aqui, constituinte em Brasília, e falei, não invade a Casa do Povo. Já tinha invadido a Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, aquele palácio que é tombado, inclusive, e fizeram a maior destruição, anarquia lá. Falei, não invade o Congresso Nacional. Jogaram um martelo, quebraram um vidrão daquele, eles cuspiram no policial para fazer uma provocação, porque eu tinha uma fila de policial, uma linha de policial de fora a fora. Então, se tivesse um policial reprime individualmente, vem aquela massa que estava ali, tinha mais de 100.000 pessoas na praça, né? Diziam na época 200.000 pessoas que estavam na praça. Tentaram incendiar o Itamaraty, jogaram um coquetel molotov, etc. E quando as coisas pioraram mesmo, que intensificou, tentaram descer para o Palácio do Planalto, falei, não desce, como não desce, porque se descer, nós vamos reprimir, não vai descer, e não vai invadir o Congresso Nacional. E aí chegou um ponto que eu tive que tomar, e naquela época era difícil, que ninguém queria assumir, todo mundo com medo daquilo que estava acontecendo, e eu peguei um BOP, minha polícia aqui, esse BOP aqui nosso, e botei dentro do Congresso Nacional. Hoje eu posso falar abertamente, porque tem uma autonomia ali que para você botar a polícia dentro do Congresso, ficou escondida atrás do plenário, que se entrasse pelo salão negro, ia enfrentar o BOP, mas não ia invadir o Congresso Nacional. Isso significa o seguinte, naquela época tinha um governador, naquela época tinha um comando da Polícia Militar do Distrito Federal, a mesma polícia de hoje, que fez isso que está aí, e as investigações, Henrique, Miguel, não fizeram a seguinte pergunta, nenhuma, nem na CPI aqui do Congresso, nem na CPI da Câmara Legislativa, que é o seguinte, algum policial do Distrito Federal descumpriu alguma ordem, algum policial, algum comandante da polícia, algum dirigente da polícia descumpriu alguma ordem superior? Ninguém fez essa pergunta. Porque ninguém descumpriu, porque não tinha essa ordem de não permitir que invadisse. Porque o comandante da Polícia Militar, que é o governador do Distrito Federal,
Ninguém achava ele, nem o presidente do Congresso, nem a presidente do Supremo Federal, nem o presidente da Câmara, ninguém achava o cidadão, e etc. Diziam que estava dormindo, etc. Não. Essa é a história para boi dormir, etc. Entendeu? Então, isso é de uma gravidade absurda. E botou como secretário de Segurança o ministro da Justiça do Bolsonaro, que acompanhou o Bolsonaro em todas as ações golpistas durante o mandato. Todas. E todo mundo alertou que não podia botar um secretário de Segurança desse aqui no Distrito Federal, que mesmo sendo no governo do Distrito Federal, pela relação que tem com o governo federal, não podia botar um inimigo declarado do presidente da República de um governo eleito. Então, e ninguém sabe como que você condena ele, não condena o chefe dele. E aí você escuta isso que você falou, dessa convenção, ele atacar o Supremo, que devia dar graças a Deus, porque desses que são considerados omissos, tem o Bolsonaro, o Anderson Torres e ele. Esses são os 3 que estavam no processo. Ele saiu. Ficou os outros 2. Eles vão ser condenados, esses 2 golpistas, o Bolsonaro e o Anderson Torres, vão ser condenados. E o governador de Federal saiu disso. E hoje ele está atacando o Supremo, está atacando a democracia, se aliando a isso que está aí, que é um horror, na verdade, são esses fascistas que queriam dar golpe de Estado aqui no Distrito Federal, e não conseguiu dar, as instituições foram mais fortes do que isso, felizmente. Então, é isso que eu queria responder, desculpa me alongar, mas que a população pudesse compreender por que é o comandante das forças, quem é comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Entendeu? E não existia comando. E aí você fala assim, mas só foi no dia 8 de janeiro? Não. No dia 12, esses caras que estavam acampados no quartel-general do Exército... Não prenderam uma pessoa, Agnello, não prenderam no 12 de dezembro. Quebraram tudo, atacaram a Polícia Federal, queriam jogar um ônibus ali naquele viaduto abaixo, atacaram a delegacia da Polícia Civil, enfim, posto de gasolina, fizeram anarquia, não foi preso ninguém, não tinha comando, a cidade não tinha comando, que a polícia podia decidir não prender, mas o governador não. Mas o governador, a obrigação dele era fazer isso, e não foi feito. Então, ali, no dia 12, o dia da diplomação do presidente Lula, já teve esse episódio que está aí. Entendeu? Então, é muito grave, e agora se aliar com isso que está aí de extrema-direita, fascistas que estão sabotando a economia do Brasil, sabotando o nosso país lá fora, se articulando com essa extrema-direita para desestabilizar nossas instituições, desestabilizar, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, punições, ou seja, aplicar leis de efeito extraterritorial, quer dizer, eles aplicam uma punição lá para valer aqui no Brasil. Eles não têm prerrogativa para fazer isso aqui no nosso país, e é isso, esse país, atacar, como o Miguel falou, o ministro da Saúde, os profissionais da saúde que implantaram esse programa, que é um programa muito bem sucedido, que atendeu milhões de pessoas no Brasil, que é o Mais Médico. E como é que pode? Qual é a explicação para uma coisa dessa? Né? Qual é a explicação para uma coisa dessa se a gente tem a autonomia de fazer uma parceria e você quer punir as pessoas que são gestores públicos, de obrigação de cuidar da saúde do nosso povo, porque eles não cuidam da saúde do povo deles, eles não têm a política pública, e está tirando o pouco que tinha da época do Obama. Agora, que se querer fazer isso aqui, então peça a eles para fazer agora, por exemplo, lá na Itália, porque a primeira-ministra da Itália, que é da direita, contratou um grupo grande de médicos cubanos que estão lá atendendo ao povo da Itália. Pergunta se ele vai reprimir a primeira-ministra da Itália. Enfim, então você vê que são 2 pesos, 2 medidas para atacar o Brasil, para tentar estabilizar o nosso país, para aplicar punições, para
aplicar punições em gestores do nosso país, nas instituições do Brasil, na independência do Brasil, querer como se o presidente Lula pudesse interferir no judiciário brasileiro, etc. Então, isso é um absurdo e que a gente tem que combater com muita veemência. Muito bem. Agnello, vou liberar você. Acabou que a gente atrasou um pouquinho, né? Por causa daqueles probleminhas técnicos, mas você, semana que vem, se tiver um tempinho, você volta aí para a gente conversar mais. Maior prazer, Miguel, maior honra, maior prazer. Estou sempre à disposição aqui, quero parabenizar vocês. A nossa mídia independente desse país tem jogado um papel muito importante, pessoal. É inacreditável, porque com toda a hegemonia que existe, fazer esse debate, mostrar o que está acontecendo, né? Porque a gente vê muito, Miguel, as análises sobre essa questão do tarifaço, inclusive opiniões de empresários, desses analistas da mídia corporativa, que o presidente Lula tem que se humilhar, tem que ir lá, né, o governador de São Paulo dizendo que tem que dar um presente, tem que fazer alguma coisa por ele. Então, essas coisas absurdas que não valoriza a soberania do país, de uma pátria, e quem tem feito esse debate com a nossa sociedade, esclarecendo isso, a nossa mídia independente. Por isso, quero dar um abraço a todos vocês, parabenizar, estou à disposição. Boa noite. Valeu, obrigado, Agnello. Obrigado, Agnello. Até a próxima. Falou, Miguel, até a próxima.